Irmãos, no Evangelho de hoje, Marcos 1, versículos 29 a 39, nós temos a passagem em que Jesus cura a sogra de Pedro. Mas não só isso, no decorrer do Evangelho nós vamos ver que ele faz muitas outras curas, expulsa muitos outros demônios. Jesus tem um dia bastante movimentado. E hoje eu gostaria, de ir lendo com vocês esse evangelho, então nós vamos refletindo à medida que nós vamos fazendo essa leitura, para nós vermos como um todo, depois dessa leitura, refletirmos esta palavra. Pois bem, naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Ou seja, quando Jesus saiu da sinagoga, ele sai da sinagoga de Cafarnaum, que nós vimos no evangelho de ontem, onde ele pregou a palavra, ensinou na sinagoga, era dia de sábado, e curou aquela pessoa que estava possuída por um demônio. Então nós estamos no dia de sábado. E quando sai da sinagoga, como de costume, era mais ou menos ali o período da tarde. Pois bem, a sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Então aqui nós temos já o segundo milagre de Jesus. Primeiro ele cura o possuído, na sinagoga em Cafarnaum. Agora na casa de Pedro, na casa de Simão, ele cura a sua sogra, a sogra de Simão. Ele escuta os seus discípulos, que dizem que ela está com febre, acamada, então nos mostrando que ele ouve as preces, ele ouve as nossas preces, nós nos colocarmos no lugar dos discípulos, se pedirmos com fé, ele ouve, ele escuta as nossas preces, então ele realiza o segundo milagre, ele cura a sogra de Simão Pedro. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Pois bem, irmãos, depois destes dois milagres, após o pôr do sol ali, levam todos os doentes, todos os possuídos pelo demônio, para que Jesus interceda por eles, para que Jesus os cure. Não era um ou outro, gente, era a cidade inteira. Jesus já devia estar cansado. Desde cedo na sinagoga, agora à tarde curou a sogra de Pedro, agora levaram todos os doentes da cidade. E diz assim, a cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Aqui, o evangelista usa muitos, apesar de ter dito que levaram todos os doentes e os possuídos. Mas por que esses muitos e não todos? Na Catena Áurea, de São Tomás de Aquino, Teofilacto Diócrida, ele reflete a respeito dessa passagem o seguinte: diz muito porque havia alguns infiéis que não foram curados por causa da sua incredulidade. Curou, portanto, muitos, isto é, aqueles que tinham fé. Então, os que foram levados, nem todos tinham fé, alguns eram incrédulos, por isso não foram curados. É preciso ter fé, confiar na providência de Deus, na potência, no poder de Deus, na potência de Jesus. E os que creram e confiaram foram curados das suas enfermidades. Prosseguindo, e não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Pois bem, nós vimos no evangelho de ontem, mas não custa nada dizer novamente. Apesar dos demônios dizerem a verdade, tu és o santo de Deus, eles não sabiam exatamente quem Jesus era. Eles pressupunham que era o santo de Deus. Por quê? Porque Jesus dava a entender, com todas as suas atitudes, com quem ele era, que ele era exatamente aquele do qual os profetas diziam. Porém, os demônios não sabiam que ele era o próprio Deus encarnado. E Jesus proíbe eles de falar pelo seguinte: apesar de eles estarem dizendo a verdade, realmente ele é o santo de Deus, os demônios, eles com certeza
podem até dizer a verdade, mas eles dizem a mentira junto. Satanás é o pai da mentira, nos mostrando, nos ensinando que nós não podemos de jeito nenhum darmos ouvido para os demônios. Não tem negócio. É zero. Não podemos dar ouvidos para os demônios. Eles são sagazes, astutos, eles precisam a qualquer custo nos enganar. Então não demos ouvidos para eles. Mesmo que disserem alguma verdade, vai ter alguma mentira para nos enganar, tentando nos perder para sempre, para a eternidade. Então, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Pois bem, irmãos, após todas essas curas, todos estes milagres, Jesus sai de madrugada, se levanta e vai rezar no lugar deserto. Ele sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, ele dedica um tempo de oração para falar ali diretamente com o Pai, para estar ali em unidade com o Pai, apesar dele ser o próprio Deus. Jesus nos mostra a importância de nós dedicarmos este tempo também a Deus. Olha como foi o dia de Jesus e mesmo assim ele encontra um tempo na madrugada para realizar este momento de deserto, né? Viver este momento de deserto, para recarregar as suas energias. E ele precisava recarregar as suas energias. Segue o Evangelho dizendo: Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Olha, gente, até de madrugada eles foram atrás de Jesus. Jesus não tinha sossego. Ele precisava buscar esse sossego, se retirar. Ele encontrava tempo no seu dia para se dedicar à oração, para recarregar as suas energias. E Jesus responde então: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, Jesus, após recarregar suas energias, né, ter este momento dedicado à oração, nos mostrando a importância da oração, de nós nos colocarmos em oração antes de sairmos para a missão. Jesus orou antes de sair pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova. A sua missão, ele veio para isso, para nos salvar, para pregar o Evangelho. Nós também precisamos, a exemplo de Jesus, dedicarmos um tempo à oração, nos prepararmos, recarregarmos a nossa energia, estarmos ali em unidade com Deus. Até porque a oração é o combustível da fé. Nós precisamos orar se nós quisermos realmente, verdadeiramente crer, termos fé, para que então nós possamos sair em missão e, a exemplo de Jesus, levarmos a boa nova a todas as criaturas, a todos os nossos irmãos. Que maravilha que é esse Evangelho! Jesus realizou tudo isso e ainda era dia de sábado, que para os judeus não podia nem apertar interruptor. Hoje não pode apertar interruptor. Nos mostrando também que o que Deus ama, né? O repouso, o guardar o domingo. Mas é o guardar o domingo de trabalho, serviço. Não de levar a palavra, de levar a salvação. Ele nos mostra também a importância de nós, para nós, o domingo é o dia de guarda. A importância de estarmos juntos, unidos a Deus no domingo, dedicarmos esse tempo de oração no domingo. E é isso, irmãos. Vamos então, exemplo de Jesus, nos colocarmos em oração, dedicarmos o nosso tempo. E se um dia nós tivermos um dia tão agitado, tão movimentado, que nós lembremos dessa passagem e nos esforcemos para dedicar um tempo à oração, um tempo de reclusão ali, um tempo de estarmos só nós, conversando com Deus para recarregarmos as nossas energias e então termos força para sair, pregar o Evangelho, levar a Boa Nova. Amém.